A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência nesse estudo do livro de Ezequiel, que é o tema desse primeiro trimestre de 2022, da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 8, onde Deus continua dando o seu recado, sua mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Falamos um pouco sobre isso no último tópico da lição passada e hoje nós vamos prosseguir. Como os irmãos já sabem, falso profeta é aquele que profetiza o que Deus não mandou, e pastor infiel é aquele que não honra com os seus compromissos diante do rebanho de Deus. Os textos de referência para essa lição são dois. O primeiro é o versículo 6 do capítulo 13 desse livro de Ezequiel, onde Deus diz que aquilo que os falsos profetas falam que o Senhor disse, quando na verdade ele não disse nada, são vaidades e adivinhações mentirosas, iludindo assim as pessoas que ficam ansiosas esperando o cumprimento dessas profecias. O segundo texto são os versículos 2 e 3 do capítulo 34, onde Deus diz para o profeta Ezequiel profetizar contra os pastores infiéis de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não deveriam apacentar os pastores as ovelhas? No entanto, comem a gordura das ovelhas, se vestem com a lã das ovelhas, degolam o cevado, que é aquela ovelha mais gorda, usufruem de tudo das ovelhas e nem ao menos as apacentam. Ou seja, como se não bastasse viverem às custas das ovelhas, nem ao menos cuidam delas. Então, as ovelhas, né, o povo de Deus, eu, você, nós, precisamos estar atentos para não sermos enganados por esses falsos obreiros, como diz aí na verdade aplicada. Para isso, hoje nós seremos alertados contra os falsos profetas, advertidos acerca dos pastores infiéis e conscientizados sobre a responsabilidade dos obreiros diante de Deus, que, por sinal, é bem maior que a responsabilidade daqueles que não são obreiros. Jesus disse: ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. Talvez alguém questione: mas irmão, qual a vantagem então de ser obreiro? É a recompensa nos céus, no tribunal de Cristo. Jesus disse que cada um receberá seu galardão, o seu prêmio, sua recompensa, de acordo com a sua obra. Profeta recebe galardão de profeta, justo recebe galardão de justo, pastor recebe galardão de pastor. E Paulo disse que todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em outras palavras, ai daquele que recebe uma missão de Deus, que é capacitado por ele, mas que usa o dom de maneira fraudulenta. E feliz aquele que é fiel naquilo que lhe foi confiado. Vamos então para o tópico 1, que fala sobre a profecia contra os falsos profetas. Como diz o ditado popular, quem brinca com fogo será queimado. Quem brinca de ser profeta, receberá profecias de juízo vindas de Deus. Foi assim também com o primeiro falso profeta da história da humanidade, né? O diabo lá no Éden. Ele entregou uma profecia falsa para Eva: certamente não morrerás. E como consequência ele recebeu uma profecia diretamente de Deus, uma profecia de juízo. Tu ferirás no calcanhar a semente da mulher, que é Jesus, mas esta te esmagará a cabeça. E essa profecia se cumpriu na cruz, porque quem prometeu é fiel e verdadeiro. Só que essa triste realidade da existência dos falsos profetas tem perseguido todo o povo de Deus através das gerações, né? Porque apesar de Jesus ter vencido o diabo na cruz, o diabo ainda está ao nosso derredor, né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E será assim até o dia em que ele será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta, que é o anticristo, né? E os falsos profetas, né? Só que isso só acontecerá depois do milênio, né? Até lá, aqueles que temem ao Senhor têm a promessa de estarem protegidos, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra,
e também além da gloriosa presença do Espírito Santo em nós, além de toda a armadura de Deus que está à nossa disposição para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, né? Então, o cristão ele está protegido por fora, por dentro, por todos os lados, né? Contra as astutas ciladas do diabo e seus súditos, né? Os falsos profetas, os pastores infiéis, enfim. O item 1.1 diz que, ao entrarem na terra de Canaã, o povo de Israel foi orientado por Deus sobre essa questão dos falsos profetas. Ou seja, a referência principal para eles discernirem se tal profeta era de Deus não eram os sinais ou prodígios que ele operasse, né? Mas a palavra de Deus. Então nós não podemos nos deixar levar pelos sinais e prodígios que os falsos profetas farão para tentar nos enganar também nos dias de hoje. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Todo poder que foi dado aos homens vem de Deus, né? Porque Deus é poderoso, é onipotente, né? Só que os homens, eles usam esse poder da maneira que eles quiserem, ou para o bem ou para o mal. Os falsos profetas, o anticristo vai usar esse poder para o mal, para enganar as pessoas. Só que eles darão conta ao Senhor, né? Então, o referencial do povo de Deus é a revelação da sua palavra. Se algum profeta profetizar algo que não condiz com a palavra de Deus, nós não devemos dar ouvidos a esse profeta, né? João disse: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Paulo ele segue a mesma linha: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julguem não os profetas, mas as profecias, né? Os profetas quem julga é Deus. Agora, como julgar as profecias, se são de Deus ou não? Comparando elas com as Sagradas Escrituras. Irmãos, para tudo tem uma oposição, né? Para o bem, a oposição é o mal. Para a direita, a oposição é a esquerda. Para a saúde, é a doença. Para a verdade, é a mentira. E para Deus é o diabo, né? Agora imagine, né? A criatura querendo se opor ao Criador, né? E o diabo, através dos falsos profetas, sempre vai confrontar o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira, né? Jesus disse que um reino não subsiste se estiver contra ele mesmo. Então, essa é uma das maneiras de identificar um falso profeta, né? É passar as profecias dele pelo crivo da palavra de Deus. O item 1.2 diz que o povo de Israel desprezou os profetas de Deus. Tanto o povo do Reino do Norte, Israel, quanto os do Reino do Sul, de Judá, né? Ambos desprezaram os verdadeiros profetas. Imagine o privilégio que é conviver com profetas fiéis a Deus, como Daniel, Ezequiel e Jeremias, né? E foram esses os profetas que o povo desprezou, né? Agora, por que eles desprezaram? Porque os verdadeiros profetas anunciam a vontade de Deus para o povo, que é o arrependimento, a submissão, a disciplina, o juízo de Deus. E muitos não querem ouvir isso, né? Por isso, os falsos profetas profetizam de acordo com a vontade do povo, falam o que o povo quer ouvir, mensagens que coçam os comichões dos ouvidos, que massageiam o ego. Jeremias disse que o cativeiro duraria 70 anos. Aí vem um falso profeta chamado Ananias, dizendo que seria 2 anos apenas. Quem será que o povo vai dar ouvidos, irmãos, né? Infelizmente, muitos não querem saber, né, de se arrepender dos seus pecados, muito menos de serem disciplinados. Só que esse é o processo para a restauração espiritual. A gente tem o exemplo do rei de Israel, o Acabe. Isso está registrado, irmãos, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, e no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Acabe foi um péssimo rei em Israel, a ponto de Deus chamar ele de ímpio. Mas um dia ele pretendia guerrear contra seus inimigos e queria saber se Deus era com ele nesse negócio. Então ele consultou 400 falsos profetas, que obviamente profetizaram o que Acabe queria ouvir.
Vai, sobe, porque o Senhor entregará teus inimigos nas tuas mãos. E quem não gosta de ouvir uma profecia dessas? Irmãos, tinha tudo para ser verdade. 400 profetas falando a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que tinha um espírito de mentira na boca desses 400 profetas, né? Então o rei de Judá, o Josafá, ele percebeu que não tinha nada de Deus naqueles profetas, né? Porque como pode Deus ser a favor de alguém com um péssimo testemunho como Acabe, né? Então aí tem coisa. Então o Josafá ele pergunta se tem algum profeta de Deus para se consultar. Irmãos, eu fico imaginando a cara desses 400 profetas quando eles ouviram isso, né? E realmente tinha um profeta de Deus chamado Micaías. Josafá mandou então chamar esse Micaías, confrontou o que todos os 400 profetas disseram, né? O Micaías apanhou, né? Ele foi preso, comeu o pão da angústia, pão que o diabo amassou, né? Mas ele não recuou, não. Ele confrontou aqueles falsos profetas. Ele chegou a dizer para o Acabe, né? Olha, Acabe, se você voltar em paz dessa guerra, o Senhor não falou por mim, né? E se cumpriu o que Micaías profetizou, não o que aqueles 400 profetizaram. O rei Acabe ele pereceu, ele morreu na batalha, né? Então, assim, irmãos, é aquilo que Deus diz lá em Deuteronômio, né? Capítulo 28, versículo 22 e 23. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, não foi o Senhor quem falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. O item 1.3 continua destacando a atuação dos falsos profetas. Que coisa, né, irmãos? Eles não dão um tempo, esses falsos profetas, mesmo em meio a tanto sofrimento do povo no cativeiro babilônico. Mas o diabo é assim mesmo, ele não fica satisfeito apenas em fazer o povo de Deus sofrer. A vontade dele é acabar com o povo, é aniquilar com o povo de Deus, fazendo eles se desviarem da verdadeira mensagem divina. O diabo, ele sabe, irmãos, que Deus é misericordioso e que se o povo se arrependesse, Deus os perdoaria e restauraria a vida espiritual deles, né? E o diabo não quer isso. É tipo aquele sintoma que havia em Jonas em relação aos ninivitas, né? Irmãos, a gente precisa vigiar com certo tipo de sentimento, né? Às vezes é diabólico, às vezes é maligno. No caso dos falsos profetas de Israel, eles criaram uma falsa segurança no povo, né? Quando eles profetizaram paz e livramento para o povo sem a necessidade de arrependimento, vê se pode. E essa é mais uma característica do diabo, né? Através do anticristo, ele vai promover também uma falsa paz mundial por 3 anos e meio e enganará a muitos, né? Só que Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar desses falsos profetas. E foi o que aconteceu já com esse falso profeta Ananias, né, que tentou levar o povo ao comodismo espiritual. 2 anos só de cativeiro, para que se arrepender? 2 anos passa rapidinho, né? E isso era o que o profeta, o falso profeta disse. Mas o profeta verdadeiro, Jeremias, profetizou que seria 70 anos e foi isso que aconteceu, né? E tanto Ezequiel quanto Jeremias, eles denunciaram, eles enfrentaram essa atuação desse falso profeta, dizendo isso, né, que seriam 70 anos. E mesmo assim, se eles se arrependessem, se eles se voltassem para Deus, se eles abandonassem suas rebeldias, idolatrias e profanações. Vamos agora falar um pouco sobre os pastores infiéis, que é o tema do tópico 2 desta lição. Como se não bastassem os falsos profetas no meio do rebanho, né, ainda tem os pastores infiéis. Mas a gente precisa olhar o lado bom das coisas. Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Depois ele diz em outro texto, né, que é necessário que haja heresias, falsos pastores, falsos profetas, para que os sinceros se manifestem, né? Então o item ele vai falar sobre a profecia contra os pastores infiéis. Esse é outro tema bem presente nas Escrituras, né? Não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Paulo fala sobre esses falsos líderes, obreiros fraudulentos. Pedro também aborda essa questão. Judas também, né? Ele fala algo sobre isso na sua carta. Tudo isso porque essas atitudes contrárias
na frente ali do rebanho causa muito sofrimento, dificuldade para o povo de Deus, né? Sem contar os escândalos. Então, irmãos, não é só nos nossos dias que tem esses tipos de líderes, né? Isso vem de longe, porque o cabeça de todos eles é o diabo. E como nós já vimos, ele atua desde o Éden, né? E vai atuar até depois do milênio, quando ainda ele será solto do abismo por um pouco de tempo e continuará a enganar as nações. Por que que Deus permite essa ação do diabo? Por que que Deus não deixa ele preso eternamente lá no abismo? Ou não lança direto no lago de fogo? Porque muitos julgam Adão e Eva pelo que fizeram quando eles deram ouvidos à primeira falsa profecia no Éden, né? Não morrerás. Quando nós estamos cansados, né? Derramando suor ali no trabalho, às vezes a gente pensa, né? Isso é culpa do Adão. Ou quando algumas mulheres também estão sofrendo com a dor do parto, né? Quem sabe elas não pensam tudo isso por causa da Eva, a Eva que é culpada, né? Esquecemos, irmãos, que o fruto do trabalho é bênção. E o fruto do ventre, a bênção é maior ainda. Só que lá no milênio, após a grande tribulação, né, com o diabo preso, eu acredito que será algo melhor que no jardim do Éden. Porque no Éden ainda tinha o tentador, aquele que causa sofrimento. No milênio não, ele estará preso no abismo, né? Só que, assim como Adão e Eva se deixaram levar pelo engano do diabo, muitos se deixarão levar também quando ele for solto do abismo. Ele enganará as nações. E Deus vai permitir, né, nesse intervalo também, muitos também serem enganados pelo diabo para mostrar que ninguém é melhor que Adão ou Eva ou qualquer outro que já caiu no engano do diabo. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a sermos enganados também se não vigiarmos. Então nós precisamos deixar de julgar os outros e vigiar para que nós não venhamos cair em tentação. O item 2.1 fala sobre a atividade do pastor. Quando o comentarista diz aí que pastorear é uma das profissões mais antigas da história da humanidade, ele está se referindo no sentido literal, tá bom? Pastor de ovelhas é uma profissão. Abel era pastor, né? Foi o primeiro pastor de ovelhas. Abraão, Ló, Isaac, todos eles tinham pastores a seus serviços. Jacó era pastor do rebanho do seu sogro Labão. Moisés também teve suas experiências como pastor das ovelhas do seu sogro. Jó era pastor e tinha também pastores a seu dispor. Enfim, né? Era uma profissão. Então é a mais antiga. Claro que espiritualmente não é uma profissão, né? Não é algo que se adquire numa faculdade. Pastorear a igreja é um chamado, é um dom de Deus e deve ser algo voluntário, deve ser feito por amor. Se um pastor de igreja se dedicar integralmente em favor da igreja, em favor das ovelhas de Deus, se ele não tiver um trabalho secular, ele será, claro, digno do seu salário. Paulo disse isso, né? Mas isso não quer dizer que seja uma profissão, né? É algo voluntário. Agora, voltando para o item, é importante conhecer qual é a atividade de um pastor, né? Porque assim nós vamos entender também qual que não é a atividade do pastor, já que o que o pastor faz ou deixa de fazer é que identifica se ele é fiel ou não. E uma das funções de um pastor é apacentar um rebanho, levar ele para os pastos verdejantes, as águas tranquilas, proteger dos lobos, dos ursos, dos leões, das feras do campo, né? A própria expressão hebraica usada para pastor é essa, aquele que apacenta, que cuida de um rebanho. Parece tão óbvio, mas alguns não percebem isso. Por incrível que pareça, irmãos, tem pastor sem rebanho, né? Pastor itinerante, que vive para cima e para baixo, pregando a palavra e usando o título de pastor. Deixa eu pegar o meu caso como exemplo, né? Muitas pessoas me chamam de pastor, pessoas que me conhecem, né? Que sabem que eu não sou pastor, eu sou, pela misericórdia de Deus, presbítero, né? E eu até compreendo o carinho, a consideração dessas pessoas, né? Só que eu não sou pastor porque eu não tenho um rebanho, não tenho uma igreja sob a minha responsabilidade, entendeu? Agora, se um presbítero, ou evangelista, ou rei, ou profeta, sacerdote,
Se qualquer um deles tem um rebanho sob a sua responsabilidade, aí sim ele pode ser considerado um pastor. E é sobre isso que o item 2.2 vai falar, né? Quem eram os pastores de Israel? Eram os reis, os sacerdotes, alguns profetas, alguém que assumiu uma responsabilidade de guiar, de ensinar, de prover proteção, de suprir as necessidades do povo de Deus, para que eles não ficassem como ovelhas que não têm pastor. Né? Nós temos o exemplo do rei Davi. Deus o tirou da função de pastor de ovelhas do seu pai, literalmente, para apacentar as ovelhas de Deus, o povo de Deus. Né? E Davi, irmãos, era o tipo de pastor que estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. Né? A gente percebe isso quando ele lutou contra um leão e um urso para proteger o rebanho do seu pai. Moisés também foi tirado por Deus de trás do rebanho do seu sogro, o Jetro, né, para apacentar o povo de Israel. E interessante que assim como Davi, Moisés também abriu mão de toda a regalia, de todo o privilégio do Egito, para sofrer com o povo de Deus no deserto, irmãos. Moisés chegou a falar para Deus: olha, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do seu livro. Isso é um pastor, irmãos, que está disposto a dar a vida pela ovelha. Porque Moisés tinha em mente algo futuro, tinha o vitupério de Cristo. Né? Então está faltando isso no ministério de muitos pastores hoje, né? Aguardar a recompensa que vem de Deus e não dessa terra. O item 2.3 fala sobre os pastores que apacentam a si mesmos. Para esses, a mensagem de Deus é: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, né? Que estão preocupados com o umbigo deles mesmos. Então, esse tipo de pastor não está nem aí com as ovelhas, né? Quando surge o lobo, ou o leão, ou o urso, as perseguições, né? Falar um português claro, as perseguições providas pelo diabo, esses pastores abandonam as ovelhas, né? Sabe o que é? Eu mudei de horário no trabalho, então não vai dar mais para dirigir essa igreja, né? Só Deus sabe qual que é a causa mesmo, né, irmãos? Às vezes está abandonando a igreja por covardia. E a igreja sofre até outro pastor chegar, se adaptar, né? Enfim, né? E muitas ovelhas se dispersam. O prejuízo é grande, né? Não tem diferença do que o rei Acasias, que está lá no primeiro livro dos reis, capítulo 22, versículo 53. Não tem diferença nenhuma do que ele fez, né? Também o rei Jeroboão, né, que fizeram o povo pecar, né, contra o Senhor. Está lá no segundo livro dos reis, capítulo 3, versículo 3. Esses, irmãos, são os mercenários que Jesus se refere lá em João, capítulo 10, versículo 12 e 13, né? Que não é pastor, coisa nenhuma, de quem não são as ovelhas. Esses, quando vê o lobo chegando, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas, né? O mercenário, ele foge porque não tem cuidado das ovelhas, né? Visa seus próprios interesses, né? E com pastores desse tipo, irmãos, misericórdia, né? Ninguém precisa de lobo. Irmãos, é bom deixar claro o seguinte, né? Esse capítulo 34 de Ezequiel se refere aos pastores de Israel, lá no Antigo Testamento, né? Só que Deus, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, né? É o mesmo de hoje também. Então, os princípios da palavra de Deus são para ambos, né? São para nós também. Não existem duas Bíblias, não existe dois povos de Deus, Israel e igreja com gentios. Em Cristo, ambos os povos se tornou um, né? Jesus quebrou essa parede de separação que havia entre judeus e gentios, entre Israel e as nações, né? Ou seja, tudo que nós aprendemos sobre os falsos profetas e os pastores infiéis no Antigo Testamento aplica-se também nos nossos dias. A única diferença, como nós já vimos, é que os pastores do Antigo Testamento, por serem às vezes os reis, né, os cuidados deles eram de âmbito não só religioso, mas político também, social. Seria como se o presidente da república de um país fosse o líder do povo de Deus. Então ele deveria cuidar de todos os interesses do povo, né? Inclusive também na área religiosa. Já no caso dos pastores do Novo Testamento, a responsabilidade, ainda que seja apenas religiosa, ela é bem maior porque diz respeito à espiritualidade do povo, diz respeito à eternidade, diz respeito às almas. E não tem responsabilidade maior do que essa.
né? Nem a de um presidente da República ou qualquer outro líder de Estado, né? Porque eles cuidam de assuntos concernentes a esse mundo, passageiros, efêmeros. Pastor cuida de assuntos relativos à eternidade das almas, né? E uma alma tem um valor muito grande para Deus, irmãos. Daí a necessidade do pastor velar, cuidar de cada alma do rebanho, porque dará conta de cada uma delas para Deus, né? E esse relacionamento entre ovelha e pastor deve ser recíproco, né? O pastor cuida com dedicação, com amor das ovelhas, e as ovelhas, por sua vez, devem se sujeitar, devem obedecer à voz do seu pastor. Chegamos ao tópico 3, que vai falar sobre os ministros fiéis de Cristo. Falamos sobre os pastores infiéis, agora nós vamos falar sobre os ministros fiéis. O significado de ministro diz respeito ao serviço cristão, né? Ao servir. O mini, aí do ministro, é relativo a menor, a inferior, né? E os pastores infiéis não tem nada disso, né? Como nós vimos, eles servem os seus próprios ventres. Agora o interessante é que tem obreiro que às vezes enche o peito como de pombo, né? E diz, né? Eu, como ministro do Evangelho. Irmão, se disser isso com arrogância, já deixa de ser ministro aí, né? Tem que baixar a bola para ser ministro, né? Ser ministro fiel é se abaixar para servir o rebanho. As coisas de Deus são assim, irmãos, né? São contrárias à natureza humana. Servir ao próximo pode ser uma humilhação para os homens, né? Mas quando a motivação é Deus, passa a ser um privilégio, porque quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo sob a direção de Deus, né? E Jesus disse: aquele que quiser ser grande, que quiser ser o primeiro, deve ser servo, deve servir, deve ser ministro, né? E o mesmo Deus que capacitou seus ministros, seus servos, seus profetas lá no passado, ele capacita os de hoje também, né? Com o propósito de apacentar, de ensinar, de cuidar do seu rebanho, né? Agora cabe ao servo, ao ministro de Deus, ser fiel ao Evangelho, à sua missão, ao seu chamado, a Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo. O item 3.1 fala sobre os dons que Deus deu à igreja. Jesus, subindo ao alto, né, ele levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. E essa palavra dom, irmãos, eu tenho dito isso aqui, ela está relacionada a dom nativo, né? A doação, a gratuidade, a um presente. Então é algo gratuito. Ninguém adquire um dom de Deus por seus próprios méritos ou esforços. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, doutores, evangelistas, né? Como nós já dissemos, é algo que não se adquire na cadeira de uma faculdade, né? Uma faculdade teológica. Claro que é essencial, né? Isso, os estudos, o preparo, teologia, mas é para se preparar apenas, né? Para aperfeiçoar. Mas a capacidade vem de Deus, através do Espírito Santo, né? E os dons, irmãos, visa o aperfeiçoamento, né? E edificação do corpo de Cristo, da igreja, para cuidado das ovelhas, do seu rebanho, e não para benefício próprio. Então, por aí a gente entende, irmão, já dá para ter uma noção de que aqueles que são pastores infiéis, na verdade, eles são lobos devoradores e não têm o dom de Deus. Às vezes a pessoa estuda, mas não tem o chamado, não tem o dom de Deus. Então ela vai aplicar conhecimentos que adquiriu através de estudos, mas não tem a unção para exercer o ofício de pastor. Então é onde não tem o mesmo cuidado daquele que realmente é chamado por Deus, né? O chamado de Deus, irmãos, é para o crescimento espiritual da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Até porque quando o corpo cresce, né, mutuamente, cada membro cresce também individualmente, porque todos os membros são beneficiados. Todos os membros estão ligados no corpo, inclusive aquele que tem o dom. Já o item 3.2 fala sobre as falsidades dos últimos dias. Como dizem por aí, né? Não há pior inimigo do que um falso amigo. Porque o inimigo você sabe quem é, agora o falso amigo não dá para saber, né? Quando a gente sabe, a decepção é grande. Pior ainda quando tudo isso acontece no meio cristão, né? Apesar de Deus advertir lá em Levítico, capítulo 19, versículo 11, não useis de falsidade com o seu próximo, né?
Mesmo assim, a hipocrisia, a falsidade é algo que sempre esteve camuflada no meio do povo de Deus, né? Através de pessoas que não temem a Deus. Agora, como lidar, como se proteger de tudo isso? Está aí no item, né? Israel tinha as Sagradas Escrituras e os profetas, né? Só que eles desprezaram. E nós, irmãos, devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Ele habita em nós, né? Então nós devemos dar ouvidos ao que ele diz através da sua palavra para nós não sermos levados por espíritos enganadores, né? Paulo disse, eu sei que depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, se Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que revelou isso para o apóstolo. O Senhor Jesus também conviveu com a hipocrisia dos fariseus, de Judas Iscariotes com o seu beijo fatal, mas o salmista também, inspirado pelo Espírito Santo, já havia previsto isso. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e compartilhava o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, irmãos, esse é o nosso refúgio em meio à hipocrisia que nos ronda. É a presença do Espírito Santo, Deus onisciente, habitando em nós. Ainda que ele não nos revele quem está agindo de má fé na igreja, mas ele sabe, né? Ele sabe, guardará o rebanho de Deus e nos livrará das mãos dos hipócritas. Então, sejamos sóbrios e vamos cumprir o nosso ministério, como diz o item 3.3, e o apóstolo Paulo, né, que no final da sua carreira, aqui nessa terra, diz para Timóteo, né, mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Em outras palavras, não deixe que as decepções causadas pela hipocrisia de alguns te desanime. Deus cuidará dos hipócritas. O Jeremias, o profeta, né, e o Ezequiel, eles enfrentaram os falsos profetas, suas indiferenças, perseguições, ameaças, né? Mas eles não deixaram a peteca cair, né? Eles permaneceram fiéis em suas missões de anunciar a verdadeira palavra de Deus ao seu povo. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao final de mais uma lição. Como sempre, eu espero, né, ter contribuído com a preparação da lição daqueles que irão ministrá-la em suas respectivas igrejas. Espero ter ajudado também com a edificação espiritual daqueles que, ainda que não sejam professores da IBD, mas nos acompanham semanalmente, né, porque amam o estudo da Palavra de Deus, né? O Senhor os recompense grandemente. Não deixa de curtir aí, tá bom? E fortalecer o nosso canal, de se inscrever também, de compartilhar, divulgar, orar por mim e por esse trabalho. Somos carentes das vossas orações, amém? Tenham todos uma ótima semana, uma ótima aula no domingo e até a próxima lição, onde, se Deus nos permitir, é claro, nós estaremos refletindo na lição de número 9, que vai falar sobre a visão que Ezequiel teve do Vale de Ossos Secos. Fiquem com Deus.